Sagitarianos, queridos, sejam muito bem-vindos, sagitarianos. Desculpa o atraso, semana muito doida aqui, mas vou fazer para vocês hoje a leitura para o mês de dezembro, para o coletivo de Sagitário. Meus amores, essa é uma leitura bastante completa, a gente vai entender aí espiritualmente o que é isso que os seus guias estão pedindo para você focar nesse mês de dezembro. Qual que é o tema? O que é isso em você que eles estão pedindo para você focar? O que desafia vocês a alcançarem esse crescimento espiritual proposto para o mês de dezembro? E um conselho para superar esse desafio. A gente vai ver também a vida amorosa de vocês. O que é isso que está acontecendo na vida amorosa? Do que se trata? O que engloba? Qual a energia que vocês entram para a vida amorosa de vocês esse mês? O que desafia vocês e um conselho para superar esse desafio. E o mesmo a gente vai fazer para a carreira, vida profissional. Eu acho que esqueci de ligar o microfone. Então, o que está acontecendo na vida profissional? Qual que é o tema da vida profissional de vocês? O que desafia vocês na carreira? E o que vocês estão sendo chamados a fazer para superar esse desafio, né? Então, eu tenho aqui 3 oráculos na minha frente. O oráculo da astrologia, que vai falar pra gente aí no teor espiritual, o que é isso que vocês estão sendo chamados a focar. Aí eu tenho o oráculo dos anjos do romance, que vai falar pra gente sobre a vida amorosa dos sagitarianos. E o oráculo da lua vai me contar qual que é o ciclo que tá regendo a carreira de vocês, do que se trata, o desafio, né? Aí com o tarô, a gente vai entender a energia que vocês entram nesse mês de dezembro, em cada tema desses, inclusive o que é isso que vocês têm que focar espiritualmente. A gente vai entender o que desafia vocês e como superar esse desafio em cada área da vida de vocês. Qual que é o desafio na vida profissional? E depois a gente esclarece essas cartas para entender melhor aí na quarta dimensão o que está acontecendo em relação a cada tema desse, né? Bom, vamos ver. Esse mês de vocês, sagitarianos, vamos lembrar que aí tá na época do aniversário, então vocês estão a ponto de ter o tanque cheio de novo, muitos ciclos se encerrando, muitos aprendizados necessários, porque o aprendizado vem bater na nossa porta na véspera do aniversário, né? É hora de encerrar ciclo, é hora de renascer. É hora de vir com uma nova pele, de abater as asas, sair do casulo, né? Então, esse mês para vocês, meus amores, é tudo sobre alguma situação aí em que se revelou uma certa toxicidade no comportamento de vocês, tá? Então, é algum traço de personalidade que recentemente se revelou, alguma situação que rolou uma confusão, uma discussão, uma briga mesmo, sabe? E a origem desse problema foi um traço tóxico em vocês. Cada um vai cair de um jeito. Para alguns é uma questão de vícios que não consegue largar. Para outros é por conta de querer as coisas do seu jeito. Para outros, enfim, cada um aí na sua circunstância, a necessidade de controlar a situação, enfim, algum traço de personalidade tóxico que foi revelado. Vamos lembrar que a gente teve o eclipse solar dia 25 de outubro, então as coisas vieram aí pra luz, né? E aí rolou uma confusão na história. Rolou uma confusão, vocês não tiveram clareza na situação. É como se eu não quis olhar para a origem do problema, porque a origem do problema foi em mim, sabe? Então vocês se recusaram a olhar para a origem do problema e silenciaram, foram se isolar, foram se curar da situação. Então esse mês tem um aprendizado aí muito grande em relação a essa historinha que aconteceu no passado, recente. Cada um aí no seu recente, pode ter sido uns meses atrás, e aí no eclipse solar algumas coisas se revelaram. Então lembra dessa data, 25 de outubro, naquelas semanas ali ao redor de 25 de outubro, o que aconteceu de importante? Né? Porque a origem do problema foi vocês. O que espiritualmente vocês estão sendo chamados a focar? E é uma energia plutoniana. Plutão, meus amores, Plutão é o planeta da transformação. É onde a gente morre e renasce. Literalmente, é a carta da morte, né, no tarô. É onde a gente tem que deixar algo morrer para renascer numa nova forma, uma transformação muito profunda. Olha aqui como tem a borboleta, a caveira e a borboleta, tá vendo? E fala de uma transformação necessária no sagitariano. Qual que é o segredo para alcançar essa transformação? Aí vem como energia taurina, a gente teve o eclipse lunar em touro recentemente.
onde as nossas emoções vieram à flor da pele, onde as emoções do problema que aconteceu no eclipse solar vieram bater na nossa porta e morder nossa bunda. E o segredo para vocês é confiar no divino, confiar em Deus e ter paciência em tudo que vocês lidam, tudo que vocês tocarem, vocês precisam de paciência e tratar com um pouco mais. Essa carta fala de sensualidade, mas eu vou colocar em perspectiva, tá? É usar a minha sensualidade de uma forma saudável e não de uma forma tóxica para mim mesmo, sabe? Porque eu tenho esse jeito de conseguir lidar com as pessoas por conta do quanto eu sou atrativo em certos temas da minha vida, inclusive usando a beleza física, mas usar isso ao favor de vocês, de uma forma saudável e não de uma forma tóxica, tá? O que vocês estão sendo chamados a olhar espiritualmente? Aí vem a Rainha de Pentáculos. A Rainha de Pentáculos fala a respeito da estabilidade. Eu tô sendo chamada esse mês, como sagitariano, a olhar a minha habilidade de ser estável comigo mesmo. Eu sou estável na minha própria energia? Eu tenho a habilidade de ser generoso? Porque a Rainha de Pentáculos, ela é muito generosa, sabe? Ela é a mãe das rainhas, ela é a esposa, ela é estável, ela tem uma energia estável, ela conhece a energia dela. Então vocês estão sendo chamados a olhar para essa energia de vocês, conhecer profundamente, encontrar estabilidade dentro da energia de vocês. O que desafia vocês neste mês de dezembro espiritualmente? A Roda da Fortuna. E a Roda da Fortuna, ela fala de transformações, de mudanças. Então, não podia ser outra carta. É Plutão com a Roda da Fortuna. O universo tá falando assim, ô Sagitariano, meu querido, se você não mudar agora, se você não transformar agora, vai ser mais um ano de ciclos repetidos, de perdas, sem avanço, sem prosperidade, sem sucesso, sem abundância. Qual que é o conselho para vocês? É o dependurado. O dependurado fala assim, ó, sabe aquela situação que deu treta aí no passado recente? Aquela treta que você se envolveu, aquela briga à toa, que você criou, inclusive? Tá na hora de ter uma nova perspectiva e agir nessa situação com uma nova perspectiva, entendendo a sua parte de responsabilidade na história. Esse é o desafio espiritual para esse mês. Como ser estável na minha energia, como fazer um movimento da transformação de dentro para fora. Vamos falar da vida amorosa? A vida amorosa de vocês, ó, tem uma situação aí que vocês estão sendo chamados para dar uma chance para o relacionamento, para a parceria que está disponível para vocês. Agora, presta muita atenção no grau de codependência, porque é o seguinte, se vocês estiverem lidando com um relacionamento, com uma situação em que vocês são codependentes de alguma forma, a codependência é o grande problema. Se eu dependo financeiramente, se eu dependo dessa pessoa para me sentir emocionalmente estável, se eu dependo dessa pessoa para qualquer coisa, esse é o problema da conexão de vocês. Então, o que é o grande desafio na vida amorosa para o Sagitariano em dezembro? Ser emocionalmente independente. Eu não dependo do outro para nada, não emocionalmente, não financeiramente. Então, a independência emocional é essencial esse mês. Isso está sendo um grande bloqueio na vida de vocês como um todo. Ser independente na energia de vocês, tá? Qual que é o segredo para ter sucesso na vida amorosa? É a paixão, é permitir ser feliz com vocês mesmos, sem depender do outro, literalmente. É permitir que o seu coração cante, que ele seja feliz, que ele seja preenchido, que ele esteja bem, sem depender do outro. O que é isso? Qual a energia que vocês entram esse mês de dezembro? Vocês entram no Rei de Pentáculos. E o Rei de Pentáculos, ele é o marido, né? Ele é o cara pra casar. Então, assim, não se apega ao sexo da carta, porque não é isso. A energia masculina fala de dar movimento, né? Então, o Rei de Pentáculos é vocês entrando nesse mês assim, não, eu vou resolver o problema da minha vida amorosa. Eu tô determinada. Eu vou me comprometer com a minha vida amorosa, eu vou trazer resultados a longo prazo, eu serei estável na minha vida amorosa. Vocês entram nessa energia. Mas assim, eu tenho a sensação que é meio que uma façada, é uma máscara que vocês estão colocando para entrar no mês de dezembro. Depois a gente vai olhar mais para dentro, porque eu sinto na carta que tem algo aí que impede vocês de chegar ao máximo dessa energia, tá? Qual que é o bloqueio na vida amorosa? O grande desafio é o carro na sombra, a carruagem na sombra.
E aí fala da ausência de movimento, dos caminhos não estarem abertos. Por quê? Porque houve um fim, aconteceu um fim, alguém se machucou. Então o conselho para vocês aqui é olhar para as feridas que foram geradas por conta de um fim, um encerramento de ciclo na vida amorosa de vocês. Eu sinto o cheiro de tentativa de reconciliação nesse mês de dezembro, mas eu não vejo cartas que favorecem reconciliação. Vamos olhar mais para dentro para entender direito, porque existe um grau de codependência aí que está afetando a vida amorosa de vocês. Eu quero olhar mais e aí a gente vai explorar melhor. Vamos ver qual que é a energia geral na carreira de vocês. Primeira coisa, a gente está indo para o final do ano, Natal, Ano Novo, vocês precisam dar uma pausa e respirar. É como se vocês estivessem tão focados em certa situação que vocês não enxergam mais nada. Vocês não têm uma perspectiva ampla da carreira de vocês nesse momento. Então vocês precisam dar uma pausa para enxergar as situações de todos os lados. O que o universo está falando para vocês? Olha, esse é um mês, meus amores, de vocês se renderem ao divino, se renderem a Deus e acreditar que tudo é possível, inclusive o impossível. Eu sinto sagitarianos passando por problemas financeiros, de verdade, assim, não tendo os resultados desejados na carreira de vocês. Esse ciclo está se encerrando, mas vocês precisam, de fato, se render a Deus e acreditar que todos os sinais, todas aquelas coisas que chegaram, que vocês não deram atenção, que vocês não colocaram a energia necessária, é hora de vocês olharem mais uma vez esse mês de dezembro. Dá uma pausa em tudo que vocês estão fazendo e volta a fita. Volta 10 casas aí no tabuleiro. Quais são aquelas coisas que vocês não deram a atenção necessária? Porque foi Deus, foi o universo colocando na vida de vocês e eu vejo os sagitarianos deixando passar oportunidades. Então, para encerrar esse ciclo de escassez, de falta de sucesso, vocês precisam voltar e olhar para aquelas coisas que vocês não colocaram energia. Vocês entram esse mês com a energia do louco e o 3 de espadas. Vocês se arriscaram em situações que trouxe dor, né? Que não trouxe sucesso, Vou reformular. Não é só que vocês se arriscaram em situações que não trouxe sucesso. Eu acho que vocês não se comprometeram com novos começos e isso trouxe perda. Essa que é a verdade. Trouxe prejuízo. Não trouxe o sucesso... Ai, desculpa, chacoalhei a câmera. Não trouxe o sucesso que era possível na situação, porque vocês não se comprometeram como deveria. E é nessa energia que você está entrando esse mês. Deixa eu arrumar a câmera aqui que tá chacoalhando. E é essa energia que vocês estão entrando esse mês, lidando com essas situações em que vocês não se comprometeram como deveria. O que desafia vocês esse mês? O Sol. E o Sol fala a respeito de novos começos, de ter clareza a respeito de todas as coisas que vocês tentaram tirar do papel. Faltou clareza. Esse é um grande desafio. Então, por isso, dar uma pausa, respirar e olhar de novo para tudo isso. Porque esses ciclos que não se encerraram, que não fluíram, que não prosperaram, precisa de revisão. A gente tem Marte retrógrado em Gêmeos, meus amores, até metade de janeiro. Então, quem está ignorando as coisas que começou e não deu certo, vai acabar dando de cara com tudo isso ano que vem em algum momento e com perda, tá? Então é hora de revisar de dentro para fora, como eu me coloquei nessas situações. Qual que é o conselho para vocês? Vem com o Cavaleiro de Copas. Tem alguma coisa aí que rolou na vida profissional que vocês estão precisando estender a generosidade, as emoções de vocês, serem mais acolhedores de alguma forma. Eu sei que vocês se feriram em alguma situação na vida profissional ou houve perda, tá? Talvez até se sentiram traídos de alguma forma, mas vocês não se comprometeram como deveriam nessa situação. Então, o grande conselho aqui é ser generoso emocionalmente, é poder se dedicar emocionalmente às situações, se comprometer. O Cavaleiro de Copas, ele tá pronto para se comprometer de corpo e alma, sabe? De coração e mente. Então esse é o grande conselho para vocês. Bom, vamos olhar um pouquinho mais para dentro aqui nessas cartas. Ó, não é de hoje que eu venho lendo que vocês têm uma transformação de dentro para fora que precisa acontecer. E é por conta, de fato, de um traço tóxico de personalidade. E, amores, eu não tô aqui para acusar e nem apontar o dedo na cara de ninguém. Todos nós temos toxicidades na nossa personalidade.
Alguns caem mais na área amorosa, outros na família, outros com os amigos, outros na carreira. Mas eu vejo vocês vindo de um lugar onde vocês criaram confusão em situações que não tinha a menor necessidade. Por quê? Porque eu não soube ouvir o outro? Porque eu só me enxerguei na história? É essa energia que eu sinto, tá? Ó, olhando o fundo do baralho aqui, cortando para esclarecer, eu já vejo conexões de almas gêmeas na vida de vocês em que vocês não foram justos, não foram equilibrados, não colocaram a energia que vocês receberam, essa que é a verdade. Então exige um reequilíbrio aí em todas as situações na vida de vocês. Vamos enxergar direito, vamos olhar melhor. Qual que é a quarta dimensão dessas energias? Vamos lembrar que a primeira tiragem de cartas é tudo que a gente vê no mundo 3D, no mundo físico, né? Quando a gente vai esclarecer, são aquelas energias que explicam como que isso acontece, o que vem nessas situações energeticamente, do que se trata essas coisas que a gente tá vendo, né? Fala pra mim do dependurado. Vamos começar pela jornada espiritual aí de vocês. O que é isso que vocês têm que crescer, que transformar espiritualmente? O que os seres de luz, os anjos estão pedindo para vocês focarem nesse mês? Tá na hora de vocês serem mais independentes na energia de vocês. Independentes em prosperidade e abundância mesmo. Tipo assim, o que é isso que eu tenho para oferecer para mim e para oferecer para o mundo? Eu vejo vocês num lugar de sem saber como lidar com certas situações e por isso vocês saem fora. E vocês saem fora deixando confusão pra trás, cara. Deixando confusão. 8779, ó. Situações na vida de vocês que vocês ficam na mente de vocês, criando problemas, criando situações e acabam saindo fora, deixando confusão pra trás, sem se explicar, sem... Ó, tóxico. É um comportamento tóxico, que não faz bem pra vocês nem pra ninguém. Vamos ver o que é essa rainha de espada. O que é isso que precisa transformar, né, no sagitariano? Vem com 2 de paus, o pajem de pentáculos e a carta da força. Sabe quando vocês então estão em alguma situação em que vocês não sabem direito que caminho tomar? Quando vocês não sabem direito que caminho tomar, vocês vêm de um lugar bastante imaturo. E deixa o ego tomar conta, sabe? Então assim... Tomada de decisões. Por isso que vocês estão sendo chamados a focar na estabilidade da energia de vocês, de dentro para fora. Vocês estão tendo muita dificuldade em tomar decisões. Para onde ir com as coisas que se apresentam para vocês. E a habilidade de olhar para o problema e lidar com o problema é algo que está faltando em vocês. Porque em vez de olhar para o problema e lidar com ele, aprender com ele, vocês estão deixando o ego tomar conta das situações. E aí o aprendizado não vem. O aprendizado não vem. Então, prestar muita atenção. Quais são essas situações em que eu fico sem saber o que fazer, sem saber que caminho tomar? Eu preciso dar uma pausa, preciso respirar mesmo, dar 3 passos para trás e ganhar novas perspectivas. Os 4 pajens caíram aqui no crescimento espiritual de vocês. Então, tem um traço de muita imaturidade. Seja lá o que for, se for na carreira, se for na vida amorosa, mas tem um traço de muita imaturidade. Onde vocês deixam o ego tomar a frente nas situações. Esse é o ego inimigo, não é o ego amigo. Quando a gente não sabe o que fazer com algo e deixa o ego tomar conta, a gente tá perdendo a chance de pensar melhor, a gente tá perdendo a chance de ser generoso, de ser equilibrado. A gente ignora todo o processo de pensar no outro, de incluir o outro na situação, sabe? Então isso é um traço de maturidade. Aí vocês vão saber em que parte da vida de vocês que vocês têm se comportado assim. Que em vez de lidar com o problema e tomar uma decisão em conjunto, vocês simplesmente deixam o ego tomar conta. E então tá, então não quero, não sei o que. Ou então vocês saem fora. Vocês saem fora deixando confusão pra trás, ó. Tá na hora de vocês escolherem serem independentes, prósperos e abundantes nas situações. O que é isso que eu tenho pra oferecer? Em vez de ficar olhando só para o outro, né? Qual que é o grande desafio? O que é essa transformação que desafia vocês? Cavaleiro de espadas, pajem de paus na sombra e o sol. Tá na hora de olhar para essa mania de tentar manipular situações a seu favor. Essa que é a verdade. Sabe quando... Deixa eu colocar em perspectiva, tá?
De vez em quando isso aparece para outros signos, então não vai achar que eu tô aqui só falando mal do sagitariano, que não é isso. Mas esse mês, tá na hora de vocês olharem para essas situações que de repente vocês não sabem o que fazer para expandir, para crescer, e aí vocês começam a falar sem pensar, para manipular a situação a seu favor. Essa que é a verdade. Então eu vou colocar em perspectiva. Eu tive uma discussão com alguém no trabalho, tá? E aí eu perdi a minha linha. Eu, sagitariana, perdi a minha linha, exagerei, falei mais do que devia, acusei a pessoa, projetei meus problemas nela. Nossa, o problema virou a pessoa. Por conta de uma discussão que deveria continuar para que ambos possam ouvir e falar. Aí, em vez de eu ouvir, eu vou lá e eu já projeto tudo no outro, porque se o problema é o outro, então o problema não sou eu. Esse é o comportamento que vocês precisam mudar. Ah, mas se o problema é no outro, então o problema não sou eu não preciso olhar pra mim. Porra! Essa é a transformação que vocês estão sendo chamados a fazer. Se vocês continuarem nesse ritmo, se o problema é o outro, então eu não preciso olhar no problema em mim, vocês não vão crescer, vocês vão continuar perdendo, repetindo ciclos, se machucando e machucando todas as pessoas ao redor. Qual que é o conselho? Que é o dependurado. O que é isso que eu tenho que ter uma nova perspectiva a respeito? 3 de pentáculos, pajem de copas, pajem de espadas. Eu preciso entender exatamente o que é isso que eu tenho para aprender com essas pessoas, com essas parcerias, com essas interações. É o processo de construção da vida, tá, meus amores? Então, o 3 de pentáculos fala a respeito de construir com outras pessoas, de crescer com outras pessoas. Mas se eu sou sempre o pajem de copas e o pajem de espadas, eu tô sempre comunicando de um lugar de maturidade. Ou as minhas emoções tomam a frente, ou eu tento ser esperto demais na situação, sem saber direito o que eu tô fazendo. E aí eu perco a chance de aprender no processo de construção. Nossa, meu ouvido começou a fazer pi, isso é muito importante para vocês. Só aqui no lado espiritual de vocês, os 4 pajens caíram. E os pajens é sobre como a gente se comunica, como a gente aborda situações inicialmente. Então, olhar para o que é isso que eu estou deixando de aprender nos processos de construção que não dão certo. Como que eu me coloco, como que é a minha comunicação emocional? Como que eu tento ser esperto demais para me beneficiar nas situações? É hora de olhar para isso, ter uma nova perspectiva a respeito disso, sabe? Se a gente não enxerga onde a gente está sendo imaturo, a gente não alcança o crescimento, a gente não alcança. E aí continua repetindo o ciclo, batendo cabeça, sabe? Ó, eu já vejo um par divino aqui na linha da vida amorosa de vocês, mas é um par divino que está desconectado das emoções. O que é que está acontecendo na vida amorosa de vocês? O As de Copas, o 6 de Paus, o 10 de Pentáculos e o 10 de Paus. A gente pode estar falando aqui de um possível casamento, um relacionamento longo, um relacionamento sério que vocês tiveram, o que vocês estão tentando dar início, tá? E é um novo começo, é um renovar de laços que precisa acontecer aqui. Acontece que é o seguinte, vocês querem tanta atenção e a luz para vocês nessa história que isso gera peso do outro lado. Então a gente tá falando, eu tô falando com sagitarianos que estão tentando renovar um laço, inclusive renovar o laço consigo mesmos. Vocês precisam tanto da atenção e da energia do outro que isso sobrecarrega o outro. E essa é uma relação de codependência, onde vocês se beneficiam mais, sabe? Tem novos começos aqui. Ó, muito cuidado para não usar o sexo para ficar levando a relação. Porque aqui tá a toxicidade de novo, precisa transformar. O que precisa transformar na minha vida amorosa? Essa mania de levar o relacionamento na base do sexo. Essa que é a verdade. Porque vocês precisam tanto da luz do outro, tanto da atenção do outro, que o outro fica sobrecarregado. Aí vocês vão resolver na cama? Isso é tóxico, gente. Isso, pelo amor de Deus, não tem amor nessa dinâmica. Tem codependência, mas não tem amor. Então, o que é isso que eu tô fazendo na minha vida amorosa? Que eu tô perdendo a chance de construir um relacionamento saudável. Porque tá sendo chamado, vocês deram uma chance pro relacionamento que tá disponível para vocês. Mas essa abordagem é extremamente tóxica e atende só a vocês, não atende ao outro, tá? Vamos falar desse Rei de Pentáculos. O que é essa energia estável que vocês entram aí nesse mês de dezembro? Lembra que eu
eu falei que tem algo que me incomoda nessa energia de vocês? Vocês estão querendo criar mais uma vez dentro de uma conexão de alma gêmea do passado mesmo. Vocês querem recriar esse laço. Só que precisa colocar esforço, que é o 8 de Pentáculos. Tem muito aprendizado para vocês aí. Vocês estão tentando pular uma casa do jogo. Vocês precisam colocar esforço, energia nessa história. Se vocês não colocarem a energia, o trabalho, a parte de vocês, essa estabilidade, que é a energia que vocês entram no mês, não vai durar. Não vai perdurar. Então, é hora de vocês aprenderem o que é necessário para colocar o trabalho nesse relacionamento. Vocês, e não o outro. O que é o desafio? A carruagem na sombra. Os caminhos não estão abertos, sabe? Por que não estão abertos? Porque alguém se feriu, cara. Tem o 10 de paus ali. Alguém se feriu muito feio nessa dinâmica de vocês. Então, tá com os muros levantados, tá com as barreiras altas, tá defensivo na história, mas de verdade mesmo. Vem com a Rainha de Espadas e o 8 de Copas. É alguém que se feriu num grau que, assim, já tá num lugar de comunicação frio, sabe? Muito racional. Tá pronto pra sair fora, deixar pra trás. Alguém que provavelmente já saiu fora da situação. Se feriu e já saiu fora. E esse é o grande desafio. Como nutrir essa pessoa, né? Porque aí o conselho vem com 10 de espadas. O que foi esse fim? Esse fim vem com o Rei de Espadas e a Rainha de Copas. Esse fim aconteceu por conta de alguém ter sido muito dramático na história. Essa que é a verdade. De alguém querer toda a energia emocional pra si, tá? E aí uma comunicação grosseira aconteceu. Esse ciclo precisa se encerrar, precisa transformar essa energia. Precisa mesmo se encerrar. É como se uma das partes tivesse desconectado das emoções porque se machucou feio na história e aí a outra parte foi lá e foi grosseira e ainda maltratou em cima. Sabe? Fez um drama. Assim, isso precisa encerrar de uma forma íntegra, de uma forma saudável. Olhar para o quanto machucou o outro lado é necessário esse mês de dezembro na vida amorosa de vocês. Pois bem, vamos para a carreira, sagitarianos. O que é esse louco? O que é isso que vocês não se comprometeram como deveria? Se arriscaram, faltou comprometimento. Energias pesadas. E aí o universo veio com a justiça e ó, deixa eu tirar isso do sagitariano para ele aprender que não vai ter sucesso sem esforço. Simples assim. Fala pra mim desse 3 de espadas. 3 de espadas. Sol. Mais uma situação em que vocês quiseram toda a atenção pra vocês, cara. Fala do Cavaleiro de Copas. Tá, do que a gente vai falar? A gente vai falar de gente que se feriu numa situação aí no ambiente profissional. E assim, eu tô pra dizer que não foram só vocês, teve gente que se machucou também, tá? E aí essa situação entrou no silêncio. Todo mundo silenciou, um processo de meditar e contemplar, entender melhor. As pessoas se machucaram com 4 de copas, é uma situação que aconteceu no passado. E precisa de estrutura, precisa de comprometimento aí nessa história. Tem aprendizados disponíveis, faltou disciplina do lado do sagitariano. Disciplina para fazer fluir. O que é esse louco, essa energia que vocês entram esse mês? Vem com 10 de espadas, o 5 de espadas e a carta da justiça. Seguinte, houve uma situação do passado, uma tentativa de parceria, um projeto, alguma coisa que vocês tentaram da vida e que se encerrou. E se encerrou porque vocês não se comprometeram, tá? Tem o 5 de espadas aqui. Vocês sabotaram a situação por falta de comprometimento, por falta de entregar a parte de vocês. Aí a justiça divina veio aqui e falou assim, ó, seguinte, tá na hora de equilibrar essa situação. Tá na hora de equilibrar, tá na hora de vocês darem um novo começo nessa história, mas trazer uma energia equilibrada para esse processo. Onde a atenção não é só para vocês. Vocês não são estrelinhas, vocês não brilham no mundo mais do que todo mundo. Não é assim. Vamos falar desse 3 de espadas? Por quê que houve essa perda, né? Houve essa dor na história?
Estrela na sombra, 3 de copas, 5 de pentáculos. É mais uma carta que fala, meu, vocês quiseram a atenção toda pra vocês. Vocês usaram a atitude alheia para justificar o mau comportamento de vocês numa situação. E sabe quando algo acontece e a gente precisa remendar? A gente precisa se desculpar, ser íntegro em alguma circunstância? Nem sempre a gente é íntegro nas coisas, gente. Somos seres humanos, em desenvolvimento, em aprendizado. Então, assim, se acolha, trabalhe o amor próprio. Mas a verdade é que nessa situação aqui, vocês projetaram no outro a justificativa do comportamento de vocês. Não foram responsáveis pela própria merda jogada no ventilador. Essa que é a verdade. Então tinha necessidade de remendar uma situação. E vocês não fizeram. Vocês não levaram a energia de vocês. Aí se sentiram abandonados, deixados de fora. Cara, sinceramente, vocês criaram essa situação. Vocês criaram essa situação. Qual que é o desafio? O Sol dá um novo começo aí na carreira de vocês, encerrar esse ciclo duro de dor, de fim, de sabotagem, de querer tudo pra mim. Como que eu vou encerrar esse ciclo e dar um ciclo novo nessa situação, né? Com o Sol. O que é isso que eu preciso enxergar nessa história que eu não tô vendo? O que vocês precisam enxergar? 5 de paus, 6 de paus, 10 de pentáculos, as de paus. Rolou uma treta. Eu vou colocar treta no título desse vídeo de algum jeito. Rolou uma briga, pessoas, cada uma querendo ir pra um lado aí na história, tá? E vocês quiseram atenção só pra vocês. Só pra vocês. Quiseram ver o dinheiro chegando na direção de vocês. Vocês queriam a vitória nessa história. Vocês queriam mesmo a vitória. Dar um novo começo pra essa situação é um grande desafio. Mas e aí? Eu sou capaz de levar a estabilidade necessária? Ou eu vou continuar criando confusão? Porque eu quero atenção só pra mim? Se vocês continuarem criando confusão porque vocês querem atenção só pra vocês, boa sorte pra olhar pra essa situação de novo mês que vem. Ou daqui 6 meses. Não sei, vamos ver. O que é esse conselho? Cavaleiro de Copas, né? Ser generoso numa situação. Entrar de coração aberto para ouvir, para receber, para aprender, se comprometer. O Cavaleiro de Copas, ele se compromete de corpo e alma. Aí vem com a Rainha de Pentáculos, que é o que vocês estão sendo chamados a olhar. Volta o vídeo, vai entender melhor a Rainha de Pentáculos, qual que é o problema daquela energia em vocês. O Cavaleiro de Copas e o 4 de Pentáculos. É um apego ao dinheiro, né? Mas é um apego ao dinheiro. Acontece que é o seguinte, na nossa carreira, se a gente não colocar a nossa energia de um lugar de amor, de prosperidade, de abundância, sem ficar olhando só pro dinheiro, o dinheiro não vem. Aí vocês vão se encontrar aqui, ó, nessa escassez. É pra fazer dinheiro na nossa vida profissional? Lógico que é. Mas se eu estiver me comportando de um lugar, de querer tudo pra mim, de querer atenção pra mim, de querer que seja do meu jeito, porque é o que eu falo, porque não sei o quê, porque o meu comportamento é culpa do outro, porque... não vai rolar. Então vocês estão sendo chamados a serem mais comprometidos, essa que é a verdade. Menos apegados ao dinheiro e mais comprometidos em colocar a energia necessária da parte de vocês. Ó, muita transformação sendo pedida aí de dentro pra fora, hein, sagitarianos? Numa época de aniversário, parabéns a todos vocês. Que vocês celebrem muito a vida de vocês, que vocês se sintam amados de verdade, que vocês tenham a humildade de olhar para tudo que precisa transformar de dentro para fora, porque daqui a pouco vocês estão com o tanque cheio, começando um ano astral todinho novo para vocês. Como vocês vão entrar nesse ano novo? Vocês vão entrar nessa mesma energia tóxica, nessa mesma energia bosta de só eu quero atenção, de só eu, de só eu, de só eu. Porque se vocês entrarem nessa energia, vocês vão se ver em mais um ano perdendo. Perdendo dinheiro, perdendo pessoas, perdendo oportunidades. Se vendo sozinhos, escassos. Então não permita. Trabalha esses temas. Seja amoroso consigo mesmo. Se acolha. Não é o mundo que tem que acolher vocês. São vocês no processo de transformação. Fala pra mim, oráculo da lua, o que é isso que os sagitarianos precisam colocar em ação, em prática, para manifestar essas transformações necessárias na vida deles. Bom, o grande segredo aqui para esse mês de dezembro, nossa, 5 cartas,
É para vocês refletirem nas prioridades de vocês. O que é prioridade na minha vida nesse momento? Eu preciso colocar energia no que é prioridade. O que eu preciso manifestar na minha vida nesse momento? Outra coisa, o que é prioridade para mim? É ter razão ou ter uma interação saudável com as pessoas? O que é mais importante para mim? É culpar o outro ou ser adulto e maduro o suficiente para assumir a minha parte de responsabilidade na história? Bom, o que é isso que tem que pôr em prática? Lua cheia em Leão, com uma lua minguante em Escorpião e uma lua minguante em Áries. É que tem duas fases aqui de dica, então vou começar por esse aqui, tá? Então vocês estão sendo chamados, meus amores, para se mostrarem como vocês são numa situação, revelar o que precisa ser visto e trabalhar suas emoções. Então, assim, quais são essas emoções que restaram em mim de uma história que não deu certo? Porque tem fins se revelando, tanto na vida amorosa quanto na vida profissional. Quais são as emoções que ficaram em mim que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar com essas emoções. Eu preciso ter clareza sobre essas emoções. E voltar e agir nessa situação, e trazer uma imagem mais sólida, mais estável, para revelar o que precisa ser visto nessa história. O que é isso que eu fiz que causou toda essa treta que eu tô lidando aqui? Porque, eu sinto energia de confusão para todo lado. É como se vocês estivessem envolvidos em confusão e ainda atrás de confusão aí. Na vida amorosa, na vida de trabalho, porque vocês quiseram ser estrelinhas na história. Essa que é a verdade. O que é isso que ficou em vocês que precisa ser trabalhado para que vocês possam lidar com essa situação mais uma vez de um lugar de estabilidade, de luz, sabe? De elevação, para revelar o que precisa ser visto. Outra coisa que precisa botar em ação cara, tira os bloqueios. É uma lua crescente em Escorpião para uma lua cheia em Câncer. Tira os bloqueios que vocês estão colocando na vida emocional de vocês. Tira os bloqueios. Tem aquela pessoa especial que vocês querem se acertar, mas aí vocês estão olhando para 37 outras pessoas ao mesmo tempo. Uma caceta, mano. Assim, vocês vão colocar só bloqueio na vida amorosa, em vez de focar no que tem que focar. Tira os bloqueios, deixa os medos que vocês têm de lidar com as emoções de lado. Tá na hora de saber se colocar vulnerável. Principalmente no ambiente familiar, tá, meus amores? Mostrar vulnerabilidade com a família é algo que tá precisando também. Sagitarianos, é isso que eu tinha pra vocês, espero que tenha ajudado, vejo vocês na leitura amorosa. Se ressoou, se bateu, dá seu like, comenta, não atira na mensageira, eu só tô passando a mensagem que tá vindo. Eu espero que ajude, eu espero que vocês se acolham nesse processo de transformação. Transformar não é fácil, transformar vem com deixar pra trás parte de nós para que outras mais elevadas nasçam de dentro pra fora, então não é simples. Caso vocês queiram saber mais do meu trabalho, se ressoa uma leitura particular, tem tudo na descrição aqui abaixo. Eu tenho um grupo no WhatsApp que toda semana a gente posta uma leitura ali para aquele grupo, para trabalhar o crescimento espiritual semanal, várias dicas de banhos de ervas, de cristais, mantras. É um grupo de doação mesmo para crescimento espiritual. Caso vocês queiram fazer parte, tem o link na descrição abaixo. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijão e até lá!